De Mateus, vamos ler um texto da palavra de Deus nessa noite para nós meditarmos na palavra. Por mais barulho que eu fosse fazer aqui, não acontecerá nada, Deus. Porque por que tu acha, pregando? Não acontecerá nada. Nós estamos vivendo em período de cumprimento escatológico. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Se você acha que o culto nessa noite está, e é natural, você que qualquer um sente, todo homem espiritual, o pastor sentiu, eu estou sentindo. Sabe quando você entra dentro de uma igreja dessa e você, a mensagem quer fugir da tua mente, você prega o pastor mesmo. Sabe quando o desânimo vem sobre a tua vida, não importa o quanto tu prega, seja para uma multidão de 5.000, 2.000 ou meia dúzia de pessoas. Você acha que está tão bom de pregar para muitas pessoas? Eu vou dizer, é pior pregar nos grandes templos, eu digo por experiência. Está pior pregar em igreja de distrito, muito pior ainda, meus irmãos, sabe por quê? Porque a igreja, quanto maior, parece que menos a presença de Deus. E Deus gosta das coisas simples e humildes. As igrejas pequenas como essa aqui, há mais facilidade para Deus agir. Irmão, isso eu estou falando em conhecimento de causa. Tá? Então digo para os irmãos, pensa. Tu vai numa igreja grande, uma igreja que tem muita gente, às vezes o dízimo é maior, a oferta maior, o pregador mais abençoado em certo sentido, mas irmãos, não resolve nada. A apostasia está generalizada, seja no interior. Eu vou dizer uma coisa para vocês ficarem sabendo, por conhecimento de causa. A apostasia está nas igrejas do interior, nas cidades pequenas do interior, nas grandes capitais do Brasil, na nossa cidade, nas nossas igrejas. Sabe por quê? Nós estamos vivendo o cumprimento escatológico, ok? Vocês sabem disso. E a sede do coração da gente é que a gente chegue no culto, a glória a Deus, os profetas brado e Deus venha manifestar. Sim, Deus faz, e aqui a profeta de Deus, ali a irmã profetizou sobre a minha vida, e o Espírito Santo que está na vida dela, a minha testificou, e foi Deus que usou ela. Deus falou comigo, e eu sei quando é Deus falando. Irmãos, ainda há uma minoria de profetas preservados, guardados. Deus não vai deixar a sua igreja perecer, viu? Deus não vai deixar a igreja abandonada, tirada no canto. Muitos pensam que apesar da apostasia que nós estamos vivendo, que nós somos apenas mais uma multidão, e às vezes parece que nós estamos perdendo a guerra. Eu vou dizer, fica tranquilo. Corrupção, pecado, imoralidade sempre houve e sempre haverá. E o Jesus aqui na Bíblia Sagrada, Deus ele não promete melhor em nenhum momento, viu? Tira da tua cabeça. Se tu acha que vai haver um pastor melhor ano que vem, daqui 3 anos na igreja, não vai não. Se você acha que vai haver um avivamento local melhor, não vai haver não. A Bíblia diz, irmãos, se vocês começarem a ler de Gênesis, Apocalipse, eu quero ministrar alguma coisa sobre escatologia nossa noite, e você fique bem atento, tá? Porque às vezes a gente tem a impressão, não, o culto para Deus está no negócio, deve ser aquele doido que o profeta corre e as coisas acontecem. Não, não há nada disso. Isso é apenas uma consequência de manifestar de Deus, dependendo do andamento do culto e do estilo do culto. Isso eu aprendi a respeitar. Então, meus irmãos, não importa, não importa o movimento que você faça, nós estamos vivendo um período de apostasia generalizada. A gente quer que o irmão ore, mas não consegue mais orar como orava antes. A gente quer que os departamentos das lideranças desenvolvam uma vida, mas a gente ouvia a voz de Deus, mas não consegue. É cumprimento escatológico, é o desânimo que tem imperado, é a apatia, o cumprimento da palavra de Deus. E nessa noite, tudo que eu vou falar, já estou falando, e vai estar baseado na palavra, amém? Então vamos abrir a Bíblia, Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 32. Quero trazer uma mensagem muito forte, na verdade, que ela exige do pregador. Ninguém gosta de pregar muito sobre escatologia, principalmente passagem bem fácil sobre arrebatamento, e é uma mensagem que está extinta em muitos púlpitos e até nos lados dos nossos pregadores. Eu vou dizer bem sincero uma coisa, sinceramente, irmão, com conhecimento de causa. Eu poderia nessa noite fazer um agito aqui. Sim, você poderia, pregador. E você queria que algumas pessoas dentro da live? Sim, eu poderia fazer elas fazer isso. Você profetizaria sobre a vida, Deus revelaria a minha vida para ti? Sim, se Deus quiser, eu também faço isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo é sujeito profeta, mas eu não posso manipular, eu não posso mais brincar no púlpito, eu não posso levar as coisas na brincadeira. Sabe por quê, meus irmãos? Eu posso até profetizar a bênção nessa noite, profetizar, Deus vai abrir, quando Deus me ordena, eu vou profetizar, ok? Deus deu seu ministério
esse cano profético sobre a minha vida, esses dons também de profetizar, revelar a vida das pessoas. E muitos irmãos me conhecem pelo meu ministério de profetizar. Só que deixa eu dizer uma coisa para você: não importa o quanto você profetiza, não importa o quanto você acredita, e grave isso na tua mente, não haverá mais avivamento. Não haverá. A Bíblia não promete. Me mostra o texto que nos últimos dias haverá um grande avivamento. Ah, mas João, quer ver uma coisa? Conhecer a Bíblia é importante. Ah, mas eu creio porque lá em Pentecoste e Jesus prometeu ficar em Jerusalém. Ele estava falando para o povo judeu, para o povo de Israel. Ele não estava falando. Olha aqui, 75% da Bíblia é para os judeus, 25% é para nós. Isso aqui aprende a escatologia. Pode ler toda a Bíblia Sagrada. É Israel, os judeus, e eles se corrompiam, cavavam cova e caiu dentro dela. Era aquela nação, aquela descendência do judeu. 25% da graça agora é escrito para nós. 25% da Bíblia Sagrada é para a igreja, para a geração atual, a geração da graça. 75% ela já existia desde o Antigo Testamento, em pergaminhos. Principalmente os livros históricos, Isaías, Jeremias. Então vai ficando atento na realidade das coisas. Isso aqui a gente aprende no estudo de escatologia, e a gente, quanto mais lê, mais aprende, mais conhecimento. Você está ouvindo uma coisa que talvez você nunca ouviu falar. 75% dessa Bíblia é para os judeus, mas eu achava que era tudo para nós. 25% das mensagens que estão aqui são para nós. 75%, e eu não estou dizendo aqui, irmão, porque eu ouvi de qualquer pessoa. Eu ouvi do pastor Napoleão Falcão. Quem é Napoleão Falcão? Um homem que pregou mais de 50 anos só mensagem de arrebatamento e escatologia. Então ele não aprendeu, não caiu do nada. Isso ele aprendeu nas revelações. E não é bem assim para receber um diploma, para ser aprovado em qualquer assunto. Eu vi isso de um homem de Deus, e pela leitura a gente vai lendo e vai descobrindo que isso é uma realidade. Amém? Então nós vamos pregar nessa noite aqui alguma coisa sobre escatologia. 24 de Mateus e o versículo 32. Observe o que diz: aprendei, pois, essa palavra da figueira, quando já os seus ramos tornam-se tenros e brotam folha, sabei que está próximo o verão. Pode tomar assento nessa noite. Pode ficar até com a Bíblia aberta para acompanhar algumas passagens bíblicas. Mateus 24 e no versículo 32 diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Para quem não gosta de estudar e tem dificuldade de entender sobre escatologia, e até um versículo isolado, você pegar um versículo isolado, você vai ter dificuldade de entender. Porque você vai para, mas que figueira, mas que ramo, e que folha, e você lê, e se você não se aprofundar em estudar e conhecer e saber o que o escritor está dizendo, que você nunca vai saber. Mas hoje você vai aprender. Você quer aprender, meu irmão? Sinceramente quer aprender? O maior avivamento ele acontece pela palavra. Então preste atenção. Em Mateus 24 e 32 está registrado a passagem que nós acabamos de ler. Vocês sabem que Jesus, ele usou muitas parábolas, por exemplo, a parábola da figueira, que eu quero ministrar, extrair algo desse texto de 24 e 32 de Mateus aqui. Jesus usa a parábola para simbolizar os últimos dias da igreja na terra, os acontecimentos. Você lembra quando os discípulos estavam sentados no Monte das Oliveiras e Jesus começou? Se você voltar, Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo, vocês vão ver Jesus trazendo o sermão da montanha. Vai chegar um determinado tempo que Jesus disse: olha, eu subirei para o Pai e vocês ficarão aqui, vocês não poderão ir comigo, mas eu rogarei ao Pai para que traga o Espírito Consolador. E aí ele veio trazendo ensinamento e mostrando que ia acontecer futuramente, as coisas preeminentes que ia acontecer também após o arrebatamento e antes do arrebatamento. Aí os discípulos perguntam: mestre, isso está registrado em Mateus 24, pode olhar na tua Bíblia, 24 e 1, e vai lendo até o 3. Aí os discípulos, está registrado em 24, para você saber que eu estou pregando o que está aqui na palavra, no texto de 24 de Mateus. Primeiro, olha aqui, meus irmãos, aí eles perguntam: mestre, quais sinais se darão da sua vinda? Aí vocês poderiam dizer: essa mensagem eu sei pregar. Claro que sabe, é muito fácil. Aí os discípulos perguntam: quais sinais se darão da sua vinda? Aí Jesus vai dizer para ele, e disse assim: olha, não especulai o momento em que virá vir. Jesus iria vir, ele estava dizendo: olha, ficai atento, mas não trazeis especulações.
porque na verdade ninguém sabe o dia nem a hora, a não ser o meu Pai que está no céu. Aí Jesus apenas mostra situações que iam acontecer para os discípulos. É muito interessante essa mensagem, nós vamos aprender. Aí Jesus vai dizer que haveria peste, epidemias, terremoto, pai contra filho, filho contra pai, muitas coisas, angústia em toda parte. A palavra angústia, meus irmãos, no grego significa aporia, e traduzindo para o português quer dizer dificuldade de encontrar uma saída. Aprenda isso, fica esperto. A palavra angústia no grego significa aporia, que traduzindo para o português quer dizer dificuldade de encontrar uma saída. Então Jesus diz que haveria angústia por toda parte. Aí você olha e vai buscar o texto aqui dentro do grego, você vai descobrir a realidade do que Jesus estava dizendo. Aí esse texto quer dizer que haveria angústia por toda a parte. É a tradução, traduzindo do grego para o português. Então preste atenção, meu irmão. Aporia, dificuldade contra a saída. Que período que nós estamos vivendo agora? Oh, meu Deus. Eu aplico geralmente a fase dos andarilhos. Aporia, angústia, dificuldade de encontrar uma saída. A fase dos andarilhos. Por exemplo, culto não é suficiente, igreja não é suficiente, placa de igreja não é suficiente para as pessoas do mundo. Dinheiro não é suficiente, ouro não é suficiente, prata não é suficiente, ter vida financeira não é suficiente, ter bons estudos, entender tudo da psicologia não é suficiente, porque nem a psicologia consegue dar uma direção certa para o homem, porque eles mesmos sabem que só Jesus é o equilíbrio para a sociedade. Agora preste atenção, a aporia, dificuldade de encontrar uma saída. Observe bem, eu não vou no culto hoje, lá na Júlio de Freitas, é Júlio de Freitas aqui? De Gildo de Freitas, eu não vou lá, não tem graça os cultos lá, o pastor é gelado, o pastor é frio, não tem profeta na igreja. Eu vou para a igreja da Hildo Meneghetti, vou congregar lá. Aporia, dificuldade de encontrar uma saída. Não vou lá, vou para o ministério do Eva. Isso aqui é forte, é revelação pura de Deus na minha mente. Irmãos, vai prestar atenção. Não vou para a igreja do A. Aporia, dificuldade de encontrar uma saída. Aí a pessoa vai andando, ela vai andando, aí quando você vê, você pode aplicar o versículo que está no Antigo Testamento. Quando houve uma crise em Belém de Judá, a Bíblia diz que o juiz julgava a terra. Havia um homem em Belém de Judá chamado Abimeleque, casado com Noemi e com seus filhos Malom, Quilom, foram para onde? Para as terras de Moabe, porque houve uma crise em Belém de Judá. Por causa de uma crise ele vira andarilho, dificuldade de encontrar uma saída. Aporia, foi para onde? Para as terras de Moabe, terra da maldição. Olha o que está acontecendo. Que terra é essa, pregador? De Moabe, aonde Ló cometeu o incesto com as suas filhas, teve relação sexual, as filhas bebedaram o pai por medo de não ter continuidade da sua geração. Fizeram filho com o pai, uma terra que se tornou uma abominação diante dos olhos de Deus, um pecado premeditado diante dos olhos de Deus, e Deus não se agradou daquilo, a terra se tornou amaldiçoada. Então, aporia, dificuldade de encontrar a saída. Abimeleque sai da terra de Belém de Judá, por causa de uma crise, por causa de problemas financeiros, por causa de dificuldade financeira. E hoje, meus irmãos, vai prestando atenção, dificuldade financeira é o meio mais fácil de haver uma separação. E já foi comprovado, e todo mundo sabe, as maiores situações de separação no mundo, no Brasil, são por causa não de traição. A traição também são muitas causas, e a pombagira trabalha nessa área. Aí entraria outra área de libertação para se ministrar nisso. Vamos continuar a mensagem de apuria, dificuldade de encontrar uma saída. Aí preste atenção, meus irmãos, o que mais destrói casamento hoje, meus irmãos? O que mais destrói casamento? Vida financeira. Não adianta, se o dinheiro está pouco, as coisas começam a ficar difíceis, as contas começam a atrasar, a esposa começa a ficar estressada, o marido começa a ficar nervado, e é natural do ser humano. Ninguém é super Deus, ninguém é super homem. Irmão, nós estamos numa jornada, numa caminhada, que nós estamos aprendendo, e a gente observa que ao longo dos anos, toda a história que eu vejo, separação, não é apenas por causa de traição, isso também leva aos declínios de muitos lares, e muitas famílias, mas dificuldade financeira. O Satanás ataca nessa era. O que Abimeleque passa a viver? Uma vida financeira limitada por causa do desespero, aporia, angústia,
angústia, dificuldade de encontrar uma saída, vai para a terra de Moabe. Eu aplico isso nessa noite, faço uma apologia nossa, uma tradução nossa, bem fácil de entender, trazendo para nós. Nós estamos vivendo períodos de aporia, dificuldade, pastor, de encontrar uma saída. As pessoas não sabem onde está a saída. Até os crentes das nossas igrejas, o amor se esfriou. Aí Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a ciência, a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Aí nasce de novo a aporia, dificuldade de encontrar uma saída, uma rebelião, coisa terrível. Aí você vai observando, o amor se esfria, o desejo por Deus, pelas coisas de Deus, a sensibilidade do Espírito Santo. Hoje você é mais valorizado na igreja quando chega pelo teu carro. Isso é aplicado em qualquer lugar, até pelas pessoas do mundo, das tuas amizades lá fora ou na igreja. Você é mais valorizado pelo que tem. É muito mais fácil ganhar um cargo pelas condições que tem, porque se tu tem condições, você vai conseguir manter a igreja, vai conseguir manter o ministério, a oferta vai ser maior. Então o mundo visa certas coisas, aí o amor vai se esfriando, já não tem mais sensibilidade do Espírito. As direções, as lideranças de departamento, muitas coisas, pastor, já saíram do controle. Aí você pode dizer, pregador, você endoidou, você está colocando áreas que não tem nada a ver com essa. Tem tudo a ver. Aporia, dificuldade de encontrar uma saída. Nossos pastores, departamento, liderança se escapelam para encontrar. E vai encontrar, vem quem vai cuidar da igreja do B, quem vai cuidar da congregação do A. Ninguém quer ser pastor, todo mundo quer ser andarilho, todo mundo quer ser pregador, todo mundo sonha alto, mas ninguém quer cavar o ministério, ninguém quer buscar uma chamada forjada oração. E pior ainda, as lideranças, pouco se ora, porque a dificuldade, pastor, é tão grande, a aporia tem sido tão grande de encontrar uma saída, que nós vamos empossando. Vai você mesmo, não tem outro jeito. Quem é que vai assumir? Estamos vivendo um período de aporia, dificuldade de encontrar uma saída. Está patente aos olhos da nossa liderança. O nosso pastor que trabalha com departamento, igreja e campo sabe disso. Aí eles dizem, apresenta o A, apresenta o B, vamos orar. Não, mas é aquele que Deus mostrou, daqui a pouco já abandonou, a casa já caiu. Aí você fica pensando, mas não era Deus que tinha mostrado? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, o povo está vivendo em uma geração de empanturrado. É muito conhecimento, mas não sustenta, porque a unção está fraca, o poder está fraco em nossos templos, a presença de Deus está fraco. Temos ouros, temos placa, temos igreja, temos campo missionário, temos oferta gorda, mas o que está faltando é a sensibilidade que só vem por uma vida de oração. Sabe por que estamos vivendo período de aporia, dificuldade de encontrar uma saída? Sabe por que você se bate atrás de igreja, se bate atrás de profeta e diz, Deus, aonde eu vou congregar? Eu quero uma igreja que seja poderosa, eu quero uma igreja que seja cheia de Deus, eu quero congregar numa igreja que tenha poder, tenha profeta. Ei, deixa eu dizer uma coisa, profeta aqui, profeta em todo lugar, profeta no distrito, profeta na congregação. O ministério não é para todo, o ministério particular é teu. Não adianta tu procurar a porta melhor, não adianta tu procurar evangelho melhor. Deixa eu dizer, aporia, apostasia, cumprimento escatológico, e não é o profeta que está pregando que vai mudar isso, mas eu sou aqui um profeta de Deus para tocar a trombeta no teu ouvido e para dizer, Jesus está voltando para arrebatar a igreja. E nós estamos vivendo em um período que as pessoas estão com dificuldade de encontrar uma saída até dentro da igreja. Jesus disse que o amor ia se esfriar. Aí João também já sabia alguma coisa sobre isso. Aí vai lá para a carta do Apocalipse, livro escatológico também, que se extrai muito sobre escatologia. Deixa eu dizer uma coisa. Aí João vai dizer lá na igreja de Éfeso, Deus vai dar uma carta para ele, 7 cartas da igreja para a igreja de Éfeso. Preste atenção, ele vai dizer, tu que deixaste o teu primeiro amor. Jesus já sabia que nos últimos dias o amor ia se esfriar. Ei, igreja, deixa eu dizer uma coisa. Você pode pegar um culto lá desse está avivado. Naquele culto, ele lota. Na minha igreja ontem, estava lotada, a presença de Deus estava fora. E parece que quanto mais gente, é natural.
há mais sensibilidade para que haja um mover de Deus, porque o ambiente às vezes nos traduz que parece que Deus está longe, mas não está. É porque nós estamos vivendo um período de cumprimento escatológico. A gente olha e diz: onde está Deus? Aí Deus diz: eu estou todo tempo, eu estou em todo lugar. É você que está longe de mim, é o povo que está longe da minha presença. O Espírito Santo falava comigo quando eu estava orando, antes de vir para cá, às vezes, quando me sobra um tempo no final da tarde, porque eu sempre busco, sempre tenho centenas de mensagens preparadas como essa aqui. Você acha que eu estudei isso aqui? Não, isso aqui faz dia que está preparado, já preguei em diversos lugares, como muitas outras mensagens. Alguém está pregando que já vem se preparando há muito tempo. Aí me sobra um pouquinho de espaço agora de estar dizendo: vem para cá, eu vou orar. Aí o Espírito Santo começou a trazer uma visão na minha mente. Eu disse: Deus, por que há tanta apostasia? Por que o pregador já sai do culto? E eu, principalmente, eu passo muito isso. A gente já sai naquela expectativa e naquela visão que já sabe como é que vai ser a coisa. E eu liguei para um amigo meu, eu disse: ei, como foi o culto lá? Aí eu já fui meio adiantado com ele. Eu disse: não adianta dizer que foi uma glória que não foi. Não há glória mais nos templos. Eu fui sincero dizer para ele. Ele deu uma risadinha. Ele disse: foi bênção. Depois ele disse: irmão, só Jesus na causa. Abriu o jogo. Porque ninguém gosta de dizer que a coisa está complicada. Ninguém gosta de dizer que a coisa está feia. Aí as pessoas postam: foi uma glória, o céu desceu, a glória desceu. Eu creio sim. Deus faz ainda. Deus tem, pastor, o compromisso com a sua palavra, com a sua igreja. Ele move o avivamento. O mover de Deus sempre vai vir através da pregação. Em qualquer movimento que você vê aí fora que não vem pela pregação do Evangelho, não é mover de Deus, não é presença, não é ação do Espírito Santo. Porque todo mover de Deus sempre nasce mediante a boca de Deus, através da palavra de Deus, no lábio do profeta de Deus. Aí eu disse para ele: como foi o culto lá? E ele deu uma risadinha: foi bênção. Depois mandou mensagem de novo dizendo: foi difícil, o negócio não está fácil. Eu disse: não precisa nem dizer, eu tenho pregado em todos os igrejas do nosso campo, eu sei como estão as coisas. Irmão, é uma falta de profeta. Não há mais gente profetizando. O povo está desanimado. Apatia espiritual. Estamos perdendo espaço para outros ministérios. Sabe por quê? Meus irmãos, prestem atenção. Jesus já sabia disso. Eu tenho algo comigo assim, meus irmãos, que quando alguém começa a perder a sensibilidade do Espírito Santo, pastor, isso é fato. E não adianta nós viver uma vida defendendo só a nossa placa, porque eu nasci lá, eu sou assembleiano, nasci lá, amo a Assembleia de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa: tem muita igrejinha aí fora poderosa, poderosa. Pense em poder de Deus, pense em gente se salvar, pense em igreja que tem profeta, pense em pastor que olha para ti: ei, Deus me diz isso, Deus me disse aquilo antes de eu pregar. Sabe por quê, meus irmãos? Eu tenho descobrido uma coisa: enquanto nós, os grandes, estão se corrompendo, Deus está preservando a minoria de profeta aí fora. Deus está levantando. Que é isso, pregador? Tu está doido? Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: se nós não voltar a orar, muito mais igreja vai ter do que a nossa, e a nossa vai começar a fechar um pouco. É isso, pregador, está acontecendo? Está acontecendo. Está acontecendo. Hoje está acontecendo? Está acontecendo. E agora estamos perto. E nós necessitávamos para fechar um. E a gente está orando para que isso não aconteça. Porque a carga é pesada. Está difícil se discipular o obreiro. Sabe por quê? Ele experimenta aqui, daqui a pouco está na doar. Experimenta doar. Dificuldade de encontrar a saída por aí. As pessoas, na verdade, elas não querem Deus, elas não querem o sofrimento do Evangelho, elas querem experimentar Deus, tirar benefício da presença de Deus. Era que o povo do Antigo Testamento de Israel faziam, que usaram até a arca em pecado para tirar benefício da presença de Deus. Um dia eles foram tentar tocar na arca para ganhar a guerra. A Bíblia diz que morreu centenas de milhares, porque a mão de Deus já não estava sobre eles. O que tem de gente com dificuldade em encontrar uma saída, que busca bênção, a porta larga, que busca onde é melhor, mas não tem lugar melhor, pastor, não tem. Eu descobri que não tem. Nós temos que ser melhor. Nós somos boca de Deus. Não adianta nós esperar uma manhã melhor. Jesus não disse que haveria melhora, mas ele disse que o mal ia ser pior do que nunca, e que quando todas essas coisas começassem a acontecer, ainda não era o fim. Meus irmãos, faz falta 3% das escatologias, falta 3% para se cumprir, para Jesus arrebatar a igreja. Agora você pode dizer: não falou sobre o texto que leu, então vamos para o texto. Aí Jesus disse: aprendei, pois, esta palavra da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e
simboliza Jerusalém, Israel, ou seja, simboliza Israel. Israel deixou de ser uma nação por um determinado tempo, pelos seus pecados, por estar diante longe de Deus, se afastaram de Deus, mas amaram mais as coisas da carne do que a vontade de Deus, e eles deixaram de ser nação, se tornaram espalhados. Isso está registrado em todos os livros proféticos, meus irmãos, de Joel, Ezequiel, Isaías, quando Deus dizia: eu vou espalhar vocês ficarão dispersos. E Israel ficou até o ano de 42 disperso, irmão. O judeu Hitler tentou exterminar Israel. Então Jesus está se tratando aqui na escatologia, que nós na escatologia sabemos que é assim que se traduz essa parábola. Jesus estava falando da figueira, que é Israel. Israel simboliza a figueira. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos. Então preste atenção, Israel deixou de ser uma nação. Hitler quase exterminou. E a história, vocês conhecem a história da guerra. Voltou-se apenas uma quantia, uma minoria reduzida num grande navio que voltou novamente para Jerusalém, porque Hitler queria acabar com o judeu, queria acabar com o judeu, destruir, odiava eles, ele queria exterminar. Muitos morreram nas câmaras de gás. Isso foi cumprimento da palavra, por eles não creem em Deus, porque Jesus mesmo diz: eu vim para os meus e eles não me aceitaram. Jesus estava dizendo: eu vim para os judeus. Jesus era judeu. Você sabia? Tem gente que não sabe. Jesus pertencia ao judeu, não tinha nada a ver com o samaritano. Jesus era judeu, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Está escrito na palavra de Deus. Rejeitaram Jesus, anos rejeitando. Apenas criam Isaías e no profeta Elias, e não queriam saber de nada de novo rei e de Jesus Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa: ficaram extintos, ficaram exterminados. Vocês sabem que desde o ano passado centenas de milhares de judeus estavam espalhados em todo o mundo. Para onde que eles voltaram? Eles voltaram para Jerusalém. Nós estamos vivendo os tempos escatológicos, então. Quem estuda, irmão, isso aqui é a coisa mais simples. Não tem quem não saiba o que está acontecendo em Jerusalém. Lá na mesquita, no templo, tudo está sendo preparado. Os ensaios para voltar ao sacrifício do Antigo Testamento estão se preparando tudo, meus irmãos. Está tudo preparado. Pode estar na internet, busca no computador. Você vai te apavorar. Procure conhecer, procure saber. Você vai descobrir em que tempo você está vivendo. Aí Jesus está dizendo assim: ei, ficai atento. Quando a figueira florescer, não passará dessa geração. Então Israel tornou-se uma nação no ano de 42. Israel passou a ser uma nação novamente. Ele passou a ser emancipado como uma nação. Israel estava espalhado, agora se tornou uma nação. Então a figueira floresceu, a flor brotou, os anos se estenderam. E Jesus está dizendo: quando Israel se emancipar, voltar a ser nação, ficai atento, não passará dessa geração. É o que o texto está dizendo aqui, meus irmãos. Então preste atenção. E aí, se você for somar, para alguns exegetas, uma geração equivale a 70 anos. Para alguns exegetas, uma geração equivale, vai até 80, para outros 100. Se for até 70 anos, então, em 2018, cumpriu-se a profecia. Mas na ótica de Deus, uma geração não vai até 70. Mas o salmista Davi diz lá nos Salmos, diz assim, que uma geração iria até os 70, passando dos 80, olha só a ligação, passando dos 80 seria enfado. Fechou 70 anos que floresceu, fechou em 2018, ano passado, pela soma, 70 anos que floresceu em Jerusalém. Israel se tornou nação em 42. Aí o que acontece? Aí o salmista Davi disse: uma geração vai a 70 anos, passando disso, aos 80 já é enfado, é fadiga da vida. Aí o seu Espírito Santo começou a dizer: a minha igreja está começando a viver um enfado, porque em 70 anos se cumpre, eles estão vivendo um enfado. Apostasia generalizada, não tem prazer, perder o sentido nos cultos, perder a presença, perder a paixão pela presença, a paixão pela palavra, paixão pela oração. Eu dizia para minha esposa: está difícil. Quer ver uma coisa? Quando a igreja está começando a ficar aposta, e já se torna aposta, as reuniões, os cultos, ninguém mais consegue, podem notar, ninguém mais quer chegar no horário da oração, 8 horas em ponta, 10 para as 8, ninguém mais tem desejo, porque sabe que é uma guerra nesse momento. Eu vou ter que chegar e tem que orar, até eu pregar, o pastor abrir o culto, vai ser uma lamúria, desânimo, o desânimo tem tomado conta, e não adianta nós achar subterfúgio para fugir da chamada,
fugir do compromisso, fugir da busca do Deus. Porque eu vou dizer uma coisa, no tempo que estamos vivendo, de cumprimento escatológico, essa mensagem aqui, pastor, eu mal consegui relatar sobre o texto aqui, é muito profundo e vai muito longe, é muito grande o que se trata na escatologia. Então preste atenção, meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Você pode até dizer, pregador, eu era criança, eu vi essa mensagem, eu não vou até hoje, uns diziam que Jesus veio no ano de 2000, não veio até agora. Pois vou dizer uma coisa, no teu tempo, estava na caótica espiritual que estamos agora? Não estava. E os mais velhos sabem o que eu estou falando, não estava. Havia mais poder, sim, havia, claro que havia, está aí para testificarem. Havia mais poder. Culto como esse, irmão, tu acha que 8 horas hoje alguém chega atrasado? Respeitando os irmãos que trabalham, nós podemos chegar, eu trabalho por conta também, às vezes de Porto Alegre, chego atrasado na correria para pregar, e aí presta atenção, eu respeito, eu entendo isso, mas irmão, a maioria sabe que tem que orar, mas não quer mais orar. Não tem mais prazer, perdeu a paixão, e não adianta empurrar, não funciona. Eu fui numa certa igreja pregar, pastor, e alguém carregado do distrito disse para o segundo que assumiu depois, disse, olha, você não gosta de orar mesmo? Acaba com a situação, não precisa mais. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, quando você vê no rio de cabeça uma coisa dessa, isso não é historinha, meus irmãos, isso aconteceu, fato dentro do nosso campo. Preste atenção, irmão, é um desespero, porque quando perde a visão da igreja, orar, de buscar, pode fechar a porta, porque não vai adiantar nada, a presença de Deus está longe. Aí você diz, temos remanescente? Claro que tem. Tu acha que Deus vai deixar a obra dele crescer? Não. Tu acha que Deus vai deixar o pastor sofrer a batalha? Não. Tem alguém aqui que é rabisco, tem alguém lá na congregação que é remanescente. Você pode ver um grande número e dizer, meu Deus, está grande a obra, é um grande, não tem nada de mover, não tem língua estranha, resumindo de batizado, cada ano que se passa se batiza menos gente em nossa cidade, nosso campo. E deixa eu dizer uma coisa, estamos perdendo o campo, estamos perdendo, e Deus está dizendo para nós, é tempo de despertar para a realidade, tirar a lama que está nos olhos, tirar a escama que está nos olhos, e pegar o ministério, a chamada que te deu de Deus, e orar e buscar, dizer, Deus, eis-me aqui. Joel chegou a dizer, multidões e multidões no vale da indecisão, porque o livro de Joel também é na metade escatológico, e deixa eu dizer, aí Joel diz assim, multidões e multidões no vale da indecisão. Joel estava dizendo o dia que o Senhor havia de julgar nações, o dia da decisão, o que vai ter lá, pastor, de gente que teve em cima da decisão, indeciso, em cima do muro com o ministério, com a chamado dia hoje, e Deus dizia, eu queria que tu buscasse, eu acreditava que tu jejuaria mais, eu acreditava que tu ia continuar sendo homem de Deus, no dia do vale da indecisão, que Deus há de julgar todas as nações. A Bíblia diz que Ele mesmo fez o seu trono para julgar, e que Ele julgará a terra, a geração Ele julgará com uma vara de ferro, está na Bíblia. Já pensou ser julgado por Deus com uma vara de ferro? Aí já vai dizer que no dia da decisão, multidões e multidões e multidões, já estava dizendo, é nação, multidões, etnias, milhares de outros mundos, de outras nações, e está lá, e ele diz, multidões e multidões, no dia da decisão. Meu Deus, quando o Senhor olhar, Ele vai lembrar do culto hoje, Ele vai lembrar do ano 2019, Ele vai lembrar da apostasia generalizada, dos pecados premeditados, homens que tinham ministério, homens que tinham chamada, mulheres que oravam, pastores que tinham poder, pastores que tinham autoridade, homens que eram cheios do Espírito, venderam a ministério, venderam a chamada, trocaram de esposo, que se troca de camisa, e aceitaram como se fosse algo normal. Isso vem acontecendo há muitos anos. Então Deus, no dia da decisão, Ele vai ver tudo isso. Quando Ele julgar, Ele vai abrir um livro de cada um de nós, estará a nossa obra, estará o dia do culto aqui, o nosso pensamento, o nosso ministério, a nossa chamada. Ei, igreja, desperta tu que dorme nessa noite, porque Jesus está voltando. E preste atenção numa coisa, se tu acha que haverá melhora, eu não acredito, porque não haverá. A Bíblia não me mostra versículos e capítulos do livro de Apocalipse dizendo que haverá melhora, mas que as coisas iam de mal a pior. Pode observar, e todo ano a gente diz, isso não vai ser melhor, isso não vai ser
assumir, isso vai ser tremendo, vai ser uma glória, vai ser um Pentecoste e vai ser um mover. Deus ainda tem movido algumas coisas, salvado alguma minoria de alma em nossa cidade por causa desse remanescente, que ainda tem aqueles que vão lá com o folheto, porque não adianta criar ideia nova, porque hoje ele cria ideia nova e vai lá e cultua lá e busca lá e faz lá. Se não tem poder de Deus, não adianta apenas um folheto na mão do homem de Deus consagrado, cheio do Espírito, já resolve tudo. Traz ideias novas de tão longe, porque não tem que copiar o B, copiar o C, porque lá nos Estados Unidos é assim, porque lá. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, nós temos uma marca. E se você quiser manter a tua marca, faça alguma coisa por isso. Se quiser manter a tua identidade como homem e mulher de Deus, assembleado cheio de Deus, porque nós somos considerados pentecostais. Que tipo de pentecostal estamos vivendo? É vergonhoso hoje, nessa geração da agora, usar isso aqui é a marca. Desde quando Daniel Berg e Gunavig fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. Porque Daniel Berg e Gunavig, eles veio da onde? Eles veio lá do avivamento. Vai lá mais longe a história, vamos lá, não conheço, então vai com você agora. Lá da Rua Azusa, quando houve um grande mover, um grande líder lá, era William Seymour, um moreno, africano. Aí pensa que ia aceitar africano, pulando, movimento, agradecendo, uma mulher que nem sabia tocar um piano, começou a tocar, mesmo sem nunca ter aprendido. Uma criança começa a falar em língua, começa a entregar profecia. Aí, claro, a revolta veio, o julgamento premeditado veio contra eles, sofreram, muitos foram mortos, apedrejados, a obra cresceu, foi crescendo. E aí quem veio de lá? Daniel Berg e Davi, um homem cheio do Espírito Santo, foram fruto do avivamento da Rua Azusa, chegaram até o Brasil, então fundaram, não era a Assembleia de Deus, era outro nome, fugiu da memória. Aí quando chegaram em Belém de Ponderá, fundaram-se a Assembleia de Deus no Brasil, e aí fomos marcados como pentecostais. Eu construí da Albuquerque, a primeira mulher cheia do Espírito Santo, a irmã Celina Bezerra da Costa, Bezerra, fundou-se o Círculo de Oração no ano de 46, hoje nós temos o Círculo de Oração em todo o Brasil, em todo o mundo, as nações também oram, e a obra de Deus tem crescido, o inimigo tem lutado, mas deixa eu dizer uma coisa, agora nós estamos vendo um momento terrível, porque estamos perdendo. Agora não nos temos mais autoridades pentecostais. Ai de quem fala isso, já era, acabou. Agora nós somos carismáticos, pode emplacar isso que dá certo. Hoje nós somos carismáticos porque perdemos, porque de Pentecostes tem tudo a ver com glória de Deus, oração, muita busca. Essa é a nossa essência, falar em línguas estranhas, é o que o apóstolo Paulo escreveu, falou, enquanto uns falam, outros ouçam, interpretam, é bíblico, e eles se não quiserem aceitar, nunca aceitaram, não tem problema. Mas deixa eu dizer uma coisa, até essa frieza que está aí agora, o nosso mover, o Pentecostes, falar em língua, começou a esfriar, é cumprimento da palavra. Escatologia não tem, e você pode tentar fazer o que tu quiser. Nós estamos vivendo um período que o Joel disse, justo viverá, Abacuque falou que o justo viveria pela fé, e nós estamos vivendo, pastor, exatamente esse momento. Por mais que mude o ano, não tem melhora, pode esquecer, meu irmão, tire da tua cabeça que as coisas vão melhorar, não existe. Me mostre no livro escatológico aonde diz que haverá uma glória muito grande, então o Senhor arrebata a sua igreja. Eu não vejo melhor, a Bíblia não mostra isso. A Bíblia diz, então ainda não será o fim, mas tem uma coisa de bom, vai dar o arrebatamento. Desespero, perseguição não será para nós, igreja, presta atenção, a igreja será, Paulo escreveu na carta aos Coríntios, e nós, no tocar da última trombeta, seremos arrebatados. Primeiro os mortos que estão lá no cemitério vão ressuscitar, depois nós, crentes salvos, lavando os sujos, seremos transformados em um corpo incorruptível e seremos arrebatados até o terceiro céu. Aí presta atenção, nós não vamos sofrer aflição, porque é o seguinte, meus irmãos, a perseguição vai vir depois. Perseguição já há muitos anos, mas o período da tribulação de 7 anos, que a Bíblia diz que Deus derramará sua taça, 7 trombetas de Deus, o mar se tornará em sangue, a lua cairá do céu, será um terror. Isso depois que aconteceu os 7 anos de tribulação. E aí nós, antes dos 7 anos de tribulação, tem gente, o pastor está esperando tribulação. Olha isso, aprenda isso aqui, meu irmão. Você acha que não vai ter tribulação? Não, eu não estou falando de tribulação de luta e problema, não. Os 7 anos de tribulação que o mundo vai sofrer, a igreja já foi arrebatada. Pensa numa angústia que vai ser, pensa no desespero
centenas de gente passando por rua como essa avenida, porque tu acha que não vai ser? Claro que isso aqui nunca mais acaba, meu irmão. Deixa eu dizer, uma avenida como um boqueirão, mas nunca mais vai acabar, a não ser que Deus queira inundar o Brasil em água. Vai ver gente tentando passar nessa igreja, tentando cultuar, tentando chamar a atenção de Deus, eu acredito, conjecturando, até tentando fazer um jejum de domingo de manhã para ver se ainda sente alguma coisa. Vai haver uma angústia, um desespero, uma depressão. Se há depressão hoje, que é o mal do século, é a ferramenta que mais Satanás usa para deprimir até a gente da igreja. Imagina no dia da tribulação. Tem gente que a Bíblia diz que vai pedir para os montes, vai gritar, se derrame sobre mim, cai sobre mim os montes. Me esconda da ira do Todo-Poderoso. Que não vai esconder nada. Vai ter que enfrentar o julgamento, 7 anos de tribulação, vai ser um desespero. Não compre, não venda, porque o que está dominando agora é a mídia, a tecnologia, está dominando a nossa vida sem que percebemos. Somos controlados pela máquina humana. A tua vida não é controlada pela máquina humana? Pois é, depois que tu sair daqui, tu vai pegar o celular, ela vai te dominar. 2 horas no telefone, que dar carinho para a esposa, filho, isso acontece com nós, e seguidamente o Espírito Santo está abrindo os olhos, está dizendo, a máquina está dominando a tua vida, o anticristo está dominando o teu lar, está dominando o teu casamento, o Satanás está destruindo as famílias, e ninguém observa. Você sai daqui, o anticristo já está dominando. A máquina humana já tomou conta da tua vida. É a primeira, o telefone, a tecnologia. Primeiro foi o computador, depois o primeiro chip grande, depois o pequeno. Hoje nós não precisamos daquele telefone que era o grande. Hoje nós temos aqui, isso dominou a tua mente. Você sabe tudo sobre o mundo, conhece tudo sobre estudo e coisa mais, e história. Ninguém nem vai em evento grande mais para ver pregador. Todo mundo olha aqui. Porque a máquina humana está dominando. O anticristo vem suaceiramente até de coisa que nem imagina. Eles controlam a tua vida no Facebook, sabe o dia do teu aniversário. Irmão, se eles quiserem, chegam na tua casa, pode esconder no buraco quando for. Se tu tiver um Facebook, se tu tiver um Facebook e um GPS, você já está lá, meu irmão. Você é obrigado a fazer uma conta para ter um e-mail. E não adianta escapar, eles te acham. O mapa do GPS, eles te acham onde tu estiver. A máquina humana já está dominando o homem. Nós já somos dominados por isso. E a gente depende disso e não consegue mais viver sem isso. E aquilo que era para ser bom está destruindo a barrota de famílias, lares destruídos. Homens que tinham um ministério cheio de Deus. Desde que evoluiu Facebook, mídia, hoje eles têm um ministério manchado. Homens que causaram impacto no meu ministério. E eu sei que não foi por causa de prosa boca a boca, foi por aqui. Tem ministério destruído, porque depois vem para o culto, tem vergonha de subir no altar, tem vergonha de pregar, dizer, hoje eu vou pregar, vou mandar o ar no meu lugar, porque está em pecado. Você tem acesso, a máquina dominou também, você tem internet, você tem acesso. Se você é fraco, ela domina a tua mente, seja qual for a tua fraqueza. Aí por isso que nós estamos vivendo um período de apostasia, pastor. É muitos homens de Deus que estão com a mente acusada, pastor. Ore em cima disso, ore com a igreja. Oramos todo pelo nosso obreiro, oramos pela igreja de Deus, livremente o nosso obreiro, livremente a igreja, guarda a mente da igreja. Satanás não precisa de uma grande bola para fazer o estrago. Satanás precisa de um grão de areia para acabar com a tua mente e te apontar o teu pecado, o erro. Você não consegue cantar, não consegue ensaiar, vem para o culto, morto e frigidário. Estou em erro, estou em pecado, o pastor não sabe, mas eu leio que não é para olhar. Meu casamento está acabando e está tudo se acabando. Está assim, não está. As concupiscências nos teus olhos, através do teu celular. A Bíblia diz que olhou, já pecou. Foi, desceu para o coração, já era. Aí você vem para o culto, o diabo, rapaz, eu vi que tu fez, eu vi que você fez de madrugada, eu fiz de noite. Ei, mas eu sei que você aceitou no Facebook, é um meio solteiro, você sabe, e aí o diabo, pá, quando vê, já era. Se coloque de pé, igreja. Temos vivendo o tempo de aporia, dificuldade contra a saída, porque damos muita brecha para Satanás. Aí o Senhor está dizendo, eu estou em todo tempo, eu estou em todo lugar, em toda hora. É você que se afasta da minha presença. Irmãos, eu sei que a mensagem começa aqui. Se fosse fazer um estudo, marcar um estudo, exigir muitos dias para iniciar. Eu falei aqui, só o que eu falei para os irmãos. É claro que eu dei uma volta, depois voltei para os textos que eu acabara de ler aqui, que é olhar a figueira, quando as folhas começaram a florescer, os ramos brotar. Só isso aqui, irmão. Dentro da escatologia prega sobre o arrebatamento, vida após a morte, ano milenário, novo céu, nova terra, os galardões que você dá no céu. Sobre arrebatamento eu falei, mas nem falei significado de arrebatamento. Que do latim é traduzido tirar com força. Nós vamos ser tirados com força da terra, com poder. Ninguém vai ver nem perceber. Será como um piscar de óleo. Um piscar de óleo que é milésimo de segundo. Você pode dar uma piscada, mas o arrebatamento da Bíblia diz que será num piscar de óleo. Você pisca, fecha. Você abre,
está perto, dá tempo de calcular essa velocidade, mas uma piscada você não tem força nem para calcular. Assim será o arrebatamento da igreja. Faça esse teste, você vai se surpreender como será o arrebatamento. Piscou nos teus olhos, deu o arrebatamento. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Deus me trouxe nesta noite com essa mensagem. Eu poderia até manipular muitos irmãos, porque o pregador ele tem esse poder de fazer isso, não faz mesmo. E deixa eu dizer uma coisa, nós estamos vivendo dia sério, e de se levar a sério. As coisas não estão legais e não tem melhora. Vai para o teu lar, ora, acredita, não desanime, no mundo terá aflição, tem de bom ânimo, eu, Senhor, serei contigo. Mas você vai sofrer perseguição. Muitos são do perseguido, mas tribulação não é para nós, tribulação é para quem ficar depois do arrebatamento. Nós seremos arrebatados, a nossa angústia, a nossa luta, a dificuldade, você vem se arrastando para o culto de Deus. Hoje eu consigo, amanhã não sei se vou estar lá, hoje eu vou tentar. Aí você vem com a força, não é a tua força, é a força de Deus que te trouxe para esse culto, é a força de Deus que tem te trazido nesses últimos anos, é a força do Espírito de Deus que tem te mantido em pé. Os irmãos entenderam o que Deus falou nessa noite? Amém. Irmãos, eu vou fazer uma oração aqui. Coloca a mão sobre o teu coração. Depois, se o pastor tiver alguma coisa para te lá, chama as mãos. Amém. Mas a mensagem foi essa nessa noite. Coloca a mão sobre o teu coração e tu faz a tua oração pedindo: Deus, dá força, me ajuda a melhorar, me ajuda a abraçar o meu ministério, me chamar a cair na real, que as coisas não estão legal para os nossos dias. Senhor, eu oro pela tua igreja. Eu não vim trazer mensagem de desânimo, porque a mensagem nos anima, a mensagem ela nos confronta, mas ela corrige, ela nos consola, porque a Bíblia, Senhor, ela espada, ela broqueia, ela mostra, ela esconde, ela mostra, ela ajuda, ela abençoa, ela corrige. A Bíblia, Senhor, é leite, é espada, é bota para nossos pés, preparação para o dia da dificuldade, é preparação para o dia da luta. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa o pastor, abençoa os obreiros, abençoa o departamento, abençoa a igreja. Senhor, tudo que eu falei aqui um dia estará perante ti, tudo que os irmãos ficaram sabendo nessa noite, que assunto restrito eterno. Senhor, é bom que eles saibam, para saberem a verdade que estamos vivendo. Ajuda-nos a sobreviver, como os dias de Abacuque que nós estamos vivendo. O justo viverá pela sua fé. Ninguém mais acredita em ninguém, amizades estão extintas, Senhor, mas tu é o melhor amigo para nós nesses últimos dias da igreja na terra. Tu